Olá, telespectador, nosso ouvinte acompanhante do MMD Talk, o seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. Mais uma vez nos reunimos aqui para debater algum tema que traga alguma luz, algum conhecimento ou pelo menos alguma risada para você que nos acompanha. Eu sou o Gustavo Marques, @GutoRMarques. Estou aqui longe de ser o host desse projeto, não é a minha pretensão, mas acompanho há algum tempo o desenvolvimento de tudo que aqui acontece. Me procura lá e me adiciona, @GutoRMarques, no Instagram. No Facebook eu confesso que eu estou desleixado. Estou lá também, mas desleixado. Desculpe se não responder. Agora estão investindo no TikTok. Não, ainda não, mas quem sabe uma dancinha? Olha aí, ó. Ó, nunca Vaneirão. Nunca diga nunca. Um vaneirão. Por favor, vamos lá. Olha aí. E já passo a palavra para ele, o nosso quando sem boina platinado, mas agora que a boina tá famosa no Big Brother, ele só vende boina. Aí, ó. Vamos lá. Buenas, meus amigos, eu sou o Jaime Matos, advogado, aqui no debatedor do MMD Talks. Olha aí, hein? Estamos aqui. Talks? Como é que é? Talks? É que é uma pronúncia é que tu do não norte da Irlanda. Da Escócia. Da Escócia, desculpa. É que Até porque na Irlanda é irlandesa, a Escócia que é inglês. Ah, tá, desculpa aí, pessoal. É um pouco diferente, assim, eu entendo que vocês não... Aliás, vamos deixar aqui um protesto, tá? Antipreclusivo? É antipreclusivo. Que a Renata, esses dias, num outro episódio aí, disse que era um prazer gravar com pessoas poliglotas. É verdade. Disseste isso. Mas tu grava todos os dias. É verdade, Pelo desculpa, amor de gente. Deus, vamos Desculpa, combinar, gente. né, tia? Inclusive, eu já quero aproveitar aqui e pedir licença poética pra quando for dar minha dica, que vai falhar o inglês também. Tu me encontras no Instagram, no @jaime.dematos. Mas tem outro Jaime Matos lá? Tem, mas aqui do Brasil tu não consegue acessar mais, tia. Esse perfil já foi banido do Brasil. Foi banido. Graças a quem, Jaime Luiz? Ah, doutora Renata. Pessoal, peçam, solicitem lá, curta, compartilhe, se inscreva no canal e solicite lá um episódio exclusivo sobre a conta original do Jaime Matos. Mas por enquanto é @jaime.dematos. Se por um acaso, vamos lançar o desafio. Se por um acaso nós chegarmos a 200 inscritos no canal do YouTube... Até quando? Até junho. Tá. Ó, de 24? Junho de 2024, óbvio, né? Aí nós vamos trabalhar nós vamos contar essa história aqui. Olha a história aí. do processo do Instagram. Será que o processo vai ter terminado? Olha, vamos pelear pra que tenha, né? Tá. Então vamos lá. A ex-patinadora vai se apresentar agora? Vou me apresentar. Vai. Eu sou Renata Dreher, tu me encontra no Instagram, Renata M. Dreher. Renata M. Dreher. Exatamente. E nada mais? Nada mais. Ex-patinadora? Ex-patinadora, mas esse faz parte só do currículo, não do Instagram. Padelista. Faz um tempo que não me dedico com tanta vontade a esse esporte. Mas às vezes a falta de prática é o que auxilia que mais. Auxilia, né? É verdade. O Gustavo disse aquela vez que eu competi com ele que quanto menos eu treinasse, melhor eu ficava. Às vezes as coisas são como são, né? Eu tenho uma teoria. Ah. No meu caso, tá? A teoria se aplica a mim. Eu sou muito ruim. Ih, isso é desculpa, hein? Ele tá querendo te criticar de outra forma. Não, eu sou muito... Isso se aplica a mim. Então, quanto mais eu treino, mais eu aprimoro a ruindade. Mas já diria René Simões, quanto mais se perde, mais perto da vitória se está. Exatamente. Fazendo, né, o nosso agradecimento a @Bruno Schneider UB, aquele que nos leva com uma qualidade de áudio e vídeo para você. Já falei agora na outra gravação, hein? Que agora está amando, né? Não, eu estou gostando muito do retorno aqui, eu nunca tive um retorno tão satisfatório. Graças ao Vini. Graças ao Vini e ao Bruno e ao Vini, @Nabai Studios, @Bruno Schneider UB, obrigado pela parceria. Valeu, Bruno, valeu, Vini. @Joana Schneider, que vai nos acompanhar aqui em breve.
200 inscritos no canal até junho, quem sabe, ó. Quem sabe antes. O que a gente veio falar aqui hoje? Jaime Matos de Boina e do BBB? Deixa eu anunciar o que a gente veio falar hoje. Epa! Claro. Avocando. Ai, gente. Fugindo protocolo. Fugindo do protocolo, fugindo aquela naturalidade. A característica pessoal. Avocando pra si. É que precisa ser anunciado desse jeito aqui. Tá bem? Hoje nós vamos falar sobre o uso campeão. Uso campeão. Uso campeão. Precisa ser anunciado dessa forma, A gente desculpa. começa com o tema dizendo, pessoal, não é uso campeão. Não é uso campeão. Não Depende. se fala uso campeão. Ainda que seja campeão, ainda que seja bom, ainda que seja legal, ainda que seja vitorioso. Uso capião. Capião. Uso capião. Embora, cara, isso na verdade é um pleito de uns ouvintes, algumas pessoas que nos acompanham, tá? Que a gente Teleouvintes, ouvintes, exatamente. podcast ouvintes, Exatamente. Instagramers ouvintes, Telespectadores. youtuber ouvintes, telespectadores. A gente acaba sempre tratando mais de assuntos voltados para a empresa, mas aí nos pediram, né, tia? Vamos falar de algum assunto que possa ser utilizado por pessoa física. Não que não possa ser utilizado por empresa, mas E não é também, tão comum. mas também reforçando, né? Surgir assuntos, traga Claro, dúvidas. Traga dúvidas. Traga dúvidas, surgir assuntos. A gente tá aqui para trazer esses assuntos de uma forma descontraída. Inclusive, nós temos uma ação de uso capião de uma empresa rural lá no município de Piratini. E já concluímos, inclusive. E tem outra Opa! empresa. Não é uma empresa, desculpa, é uma associação. Eu era tua estagiária quando começou esse processo. Uma associação. É. De Mas fato. não, foi aquela uma demarcatória. Ah, é demarcatória. Não, a Eu achei que era demarcatória não é um uso uso campeão. Ah, me enganei. É uma demarcatória. É porque é um processo que demora tanto quanto, na maioria das vezes, um uso Exatamente, campeão. Exatamente. Mas é importante trazer desde o princípio essa ideia, né, do uso capião como uma possibilidade também para a empresa. Exatamente. Né? Existe. É uma demanda que é trazida por pessoa física, né, por pessoas que nos acompanham aqui, que é interessante a gente esclarecer alguns pontos, mas ele também é viável, um tema viável, um assunto, um instrumento jurídico viável para a empresa. Claro, obviamente. Nesse caso em específico lá em Piratini, só para contextualizar rapidamente, havia foi adquirida uma área de terra e uma parte dessa área de terra não estava registrada em nome de ninguém. Contudo, a pessoa que vendeu já mantinha a posse dessa área, eram, se eu não me engano, quase 10 hectares, há mais de 60 anos. Então foi muito tranquilo, muito fácil de resolver. A gente acabamos comprando, a empresa comprou a posse, nós encaminhamos, e inclusive foi um caso de uso capião extrajudicial feito no tabelionato. Nós vamos explicar um pouquinho mais para vocês o que é o uso capião extrajudicial e as outras formas no decorrer do episódio de hoje. Mas o que é importante a gente já destacar logo no início para vocês. O que é, na verdade, o uso capião, né? Ele é uma forma de tu regularizar a posse de um imóvel. Mas uso capião é uma coisa judicial? É uma coisa extrajudicial? Pode ser também extrajudicial. Pode ser judicial ou extrajudicial. A gente vai explicar agora no decorrer do episódio de hoje. Então, como eu estava dizendo, o uso capião, na verdade, ele é a regularização da posse do imóvel. Por que ele acontece na maioria das vezes? Porque a pessoa já está utilizando da casa ou, enfim, do terreno durante um largo período de tempo, mas ele não tem uma escritura, ele não tem um documento que diga que aquela casa ou que aquele terreno é daquela pessoa. Por isso que nós precisamos nos utilizarmos do uso capião para que essa pessoa possa vir a ter um documento dizendo que esse imóvel é dela. Na verdade, só fazer um detalhe, na verdade, é para que ela possa registrar e averbar isso junto ao registro de imóveis. Eu acho que é interessante, não é de uma forma direta esse tema do uso capião, mas tem aquela ideia, tem muitas pessoas que têm aquela ideia, né, eu tenho meu imóvel escriturado.
Uma coisa é eu ter feito uma venda, uma compra, especialmente, né, que é o maior risco. Uma compra do imóvel e ter feito a escritura dele, mas jamais ter levado essa escritura a registro, no registro de imóveis. Então, tu pode ter um imóvel com escritura adequado e ter algum problema, um grande problema, ou ter algum prejuízo em função de jamais ter levado ele a registro no registro de imóveis. E o uso capião, na verdade, é tu conseguir buscar regularizar a propriedade de um imóvel no registro de imóveis, né? É tu conseguir trazer a titularidade daquele imóvel para ti ou para pessoa jurídica, para pessoa física ou para pessoa jurídica, junto ao registro de imóveis. Né? Eu acho que é importante também, Gustavo, acho que pontuar para as pessoas que existem esses dois momentos quando tu vai adquirir um imóvel. O primeiro momento é quando tu faz a escritura de compra e venda, que é um contrato público feito por um tabelião, no tabelionato, que vai dizer assim, bom, o fulano está comprando do Beltrano um imóvel tal, portanto, foi apresentadas todas as documentações do imóvel, está tudo ok. O tabelião conferiu, o tabelião está conferindo e atestando que aquele negócio é legal, está tudo correto. E aí, com essa escritura, esse documento é levado para o registro, que aí é um segundo momento. O segundo momento é no cartório de registro de imóveis, onde esse imóvel vai ser registrado efetivamente no nome de quem está comprando. E o uso capião, então, nesse caso, o imóvel pode estar registrado ou não, pode até nem haver o registro, mas se o imóvel estiver registrado no nome de outra pessoa e uma terceira pessoa está usando aquele imóvel durante vários anos, um largo período de tempo, e aí, bom, agora nunca ninguém veio aqui me reclamar, eu vim para cá em 1980, tô aqui desde então, ninguém me falou nada. A legislação brasileira permite que se ingresse com a ação, você faça o procedimento extrajudicial, para quê? Para que aquele imóvel se torne propriedade da pessoa que está uso capindo. A palavra é feia pra caramba, mas quem entrou com... É bem feio. É horrível, né? Sabe que quando tu conta essa história, eu lembro... A minha família tinha um imóvel na praia. E era o terreno do lado do terreno da minha família, da casa da minha família, era um terreno que a gente chamava de terreno baldio, porque teoricamente não se tinha proprietário, era um terreno de esquina. E o vizinho da frente da casa da minha avó começou a utilizar esse terreno. E ele tentou diversas vezes comprar o terreno, descobrir, enfim, quem que era o proprietário do terreno, porque ele tinha interesse de comprar o terreno, e não sabia. E aí, então, ele começou a utilizar-se daquele imóvel, porque ele, enfim, não conseguia comprar. E certamente hoje ele seria um caso, assim, de que poderia entrar com esse tipo de ação para reconhecer de que ele já usa aquele bem e tem a posse daquele bem por, sei lá, vou chutar aqui, mas mais de 20 anos, que é o que eu acredito que ele já deva ter de posse. Mas, Jaime, o que a pessoa precisa ter para entrar com o processo de uso capião? Bom, em primeiro lugar, tu tem que ter a posse, tem que ter a posse do bem, seja ela de que forma seja, entendeu? Eu moro lá, entendeu? Então eu tenho a posse do bem porque eu uso bem. Eu não moro no lugar, mas eu alugo bem. Eu tenho um arrendamento, eu arrendo para uma terceira pessoa. Mas tu não é dono. Bom, mas eu tô aqui há tantos anos e eu arrendo bem para a área de campo para outro cara, e o cara arrenda de mim e tá tudo certo. Ninguém nunca veio me reclamar, tá? E aí tem o tempo de permanência, né? E o tamanho desse imóvel vão ter relevância, vão ser importantes na hora de fazer a ação. E esse é o caso, né? Tu vai ter esses vários requisitos, tu preenchendo, tu pode entrar com a ação. Eu acho importante também dizer, Jaime, que quando algumas vezes algumas pessoas nos procuram, empresários, enfim, e eles dizem, porque tem alguém lá no meu imóvel. A primeira orientação que a gente dá é de alguma forma demonstrar a reivindicação
do uso indevido daquela posse. Então, a não reivindicação do proprietário também é um requisito para que se possa entrar com a ação de uso capião. É como se o proprietário tivesse esquecido que tem aquele bem, tivesse deixado aquele bem de lado, na verdade, né? Então, é importante a gente dizer isso. Tem casos, Renata, que às vezes isso é possível, entendeu? Por exemplo, assim, tu tem lá muitos anos, isso já aconteceu, já chegaram casos no escritório em relação a isso. A pessoa tinha lá um loteamento, aí oferecia um terreno a um preço bem baixinho. Vem lá, sei lá, 5 mil reais, 1.500 reais. Lá atrás, 20, 30 anos atrás. Aí o cara, daqui a pouco, sei lá daqui uns anos vai dar vai valorizar, vou comprar. Aí comprava. E esquecia daquilo lá. Quando chegava lá, tinha uma casa, pessoas morando e tal, e aí tu não tem o que fazer, tu entendeu? Eu me lembro que o primeiro processo que eu fiz quando me formei, o meu pai, ele tinha comprado, um residente de Porto Alegre, comprado na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, um em 81 e um outro em 83. Um terreno em Arroio do Sal. Meu chapéu. E um outro terreno em Quintão. Arroio do Sal tá até... O Arroio do Sal... Não tinha gentíssimo, mas tinha um cômodo de areia que não dava mais pra tirar. Em Arroio do Sal ele virou área de preservação, mas parece que estão convertendo isso num novo loteamento. Só que o meu pai, ele sempre era chato, ele sempre fazia escritura e registrava. Então ele tem isso lá registrado. E esse de Quintão, eu me lembro que até hoje, ele comprou isso em 83 e nós buscamos pela primeira vez aquele local em 94. Quando a gente chegou lá, tinha exatamente esse cenário. Chegamos lá, nossa, podia ser que eram dunas, podia ser que eram lagoas, que estavam migrando, mas chegamos lá e tinha uma casa no lugar. Meu chapéu. E a pessoa tinha comprado também, alguém vendeu para ela de forma irregular e tal. Tentamos resolver isso e a pessoa já não estava talvez disposta a resolver. Claro que não. E só que a gente também tinha tudo registrado, meu pai pagava os impostos e tal. Ganhamos o processo, enfim, isso foi o primeiro processo que eu fiz depois de formado. Então já tem muito tempo isso. E isso é uma coisa que ainda tem. Meu pai pergunta para Gustavo, até hoje lá estão pagando aquele PTU, né, da prefeitura, mas enfim, tá lá. É um pepino. Bota sempre. E eles não. E essas pessoas também não podem sequer fazer uso capião porque elas não pagavam imposto. Claro, não tem como. Não tem como fazer a tramitação do processo. Exato. Ô, Jaime, me tira uma dúvida. Eu posso fazer uso capião de imóvel público? Se eu for morar na prefeitura? Se eu ocupar, lá em Teutônia, talvez seja mais fácil, porque lá em Teutônia a prefeitura são casinhas. Se eu ocupar uma casinha da prefeitura, eu posso fazer uso capião? Não pode. Não pode fazer uma... Não pode fazer. E me tira uma outra dúvida, não pode fazer por quê? Porque são casinhas ou porque são da prefeitura? São imóveis públicos. Não tem como fazer uso capião de imóvel público. Por exemplo, se tu for numa área verde, ali naquele loteamento que está previsto para ser uma praça, aí tá lá há 6, 7 anos previsto para ser uma praça e nunca fizeram a praça. O cara vai lá e constrói. Aí passam uns 5, 6, 7, 8, 10 anos, vou fazer uso capião. Não pode. A área é pública. Certo. Perfeito. E uma outra coisa que eu acho que é importante é que, por exemplo, eu falei anteriormente arrendamento e aluguel, tá? Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu alugo a minha casa faz 15 anos. O locatário pode fazer o uso capião e se adonar da minha casa? Não. Não, porque tu tem um contrato, e esse contrato de locação, mesmo verbal, eventualmente, ou de arrendamento de uma área rural, impede que se faça o uso capião. Por quê? Porque ainda que o proprietário não tenha posse direta, ele tem a posse indireta. O que isso quer dizer?
como está registrado no meu nome, eu posso vender para quem eu quiser. E isso impede a que se faça uso capião. Perfeito. Mas acho que é interessante destacar, né? Tu fez a ressalva, né? Ainda que seja verbal, ainda que seja... Mas nesses cenários é importante tu deixar isso registrado, né? Com certeza. Porque tu discutir um contrato verbal, tu constituir a existência de um contrato verbal, pode ser bem complicado. Claro. Eu me lembro da prova da OAB. A prova da OAB discutia um contrato verbal de comodato. Nossa. Não era nem aluguel, era comodato, era cessão gratuita de uso. Então, quer dizer, não tem... Quanto mais escrito, infelizmente, hoje em dia, quanto mais escrito, menos tu vai ter problema. Tu vai conseguir fazer alguma defesa sobre um contrato verbal, mas especialmente sobre uma questão de uma área que tu pode vir a ter uma discussão de uso capião ou alguma discussão atinente à propriedade dessa área, é importante tu ter isso registrado. Claro. E especialmente registrar a forma que vai ser pago de locação, a forma que vai ser pago, a ocupação que vai se ter ali, né? Quando vê, tu vai ter uma forma de pagamento física, né, em dinheiro em espécie, que não vai circular por banco, e isso vai favorecer a quem estiver ocupando. A tese, né? Exatamente, tu vai estar criando discussões desnecessárias e até fragilizando a tua propriedade sobre aquele imóvel, né? Vamos então cumprir a promessa que a gente fez lá no início do episódio e falar quais são as espécies de uso capião. Eu não prometi nada. Não, tu questionou. Se tinha só uma forma, se tinham outras formas, como que era? Eu questionei se a gente falava de possibilidades judiciais ou extrajudiciais. Então falamos de mais do que duas. Mais do que duas. Olha aí, hein? Na verdade tem as duas, tem a judicial e a extrajudicial, mas tu tem vários prazos e maneiras de fazer a uso capião. Tem a extraordinária, a extraordinária com função social, a ordinária, a especial urbana, a especial rural, até o uso capião coletivo pode fazer. A extraordinária com função social é quando eu utilizo para plantar? Também, para morar. Pra morar. Esse seria um mora ilegal. Poderia ser. O mora ilegal, eu não tenho nem ideia, porque eu não participei disso. Não participei disso. Mas é um projeto extrajudicial de regularização de áreas urbanas. Regulação fundiária. Fundiária? É. Projeto Mora Legal. É um bom projeto. É um bom projeto. Mas eu não participei disso. Não participou disso. A uso capião extraordinária, então, cara, ela tem as duas situações. Tu pode fazer quando a pessoa tem a posse do imóvel e paga os impostos e tenha tudo organizadinho, ninguém vai lá se opor, mesmo que tu não tenha nenhum documento. E tu ainda que tu não tenha agido de boa fé. Se tu tiver o imóvel durante 15 anos, que não tem nada, só tá lá há 15 anos, tu pode fazer uso capião. Agora, se tu ainda utilizar esse imóvel para tua moradia ou para plantar alguma coisa, ou para criar gado, sei lá, uma horta que seja, isso tu reduz para 10 anos. Ah, legal. Agora, se a pessoa tiver comprado um imóvel, tá? E tiver um contrato particular, escrito num papel de pão, aí tu tem a ordinária por 10 anos, tá? A especial urbana, se tem uma pessoa que também tenha todas essas questões e fizer tiver um imóvel de 250 até 250 metros quadrados, aí são 5 anos. O tempo vai reduzindo de acordo com as modalidades de uso capião, na verdade, né? No mesmo período de 5 anos, na uso capião especial rural, até 50 hectares se a pessoa morar no lugar e usar a propriedade para o sustento da família. 50 hectares? 50 hectares. Não é uma área pequena. Não, uma área boa, cara. É uma área boa. Bem interessante. Dá pra brincar. Dá pra fazer alguma coisinha.
E o uso campeão coletivo é quando tem o objetivo de regularizar áreas de ocupações que têm um caráter permanente. Uma hora é legal. Uma hora é legal, é uma forma... Pode ser, de alguma forma, debatido num uso campeão coletivo. Pode ser debatido no campeão São coletivo. formas diferentes que a legislação ampara Exatamente. pra tu conseguir trazer isso. Renata? Não, até queria saber se o Jaime tem algum caso de uso campeão coletivo. Coletivo, não. Coletivo, Que não. eu ainda não vi. Cara, a gente fez... No máximo, um casamento coletivo. É. Nós fizemos algumas ações de uso campeão lá no escritório, tá? Eu fiz uma específica do meu sogro, lá em São Lourenço, que é muito engraçado, mas o loteamento é um loteamento, obviamente, muito antigo, lá da época do centro da cidade, e eles fizeram o terreno. Todos os terrenos têm uma sobra de 1 metro, acho que é. Todos tinham um terreno, uma sobra de 1 metro. A margem, né? A margem. A margem. E na parte dos fundos do meu sogro tinha tem uma área bem interessante. Ele deve ter uns 10 de fundos e toda a área da frente deve dar uns 15 por aí. Por 150 metros. É, uma área boa, cara. E aí ele não tinha, usa até hoje. Comprou. E aí a gente fez o uso campeão. Foi bem legal, foi bem interessante. Inclusive, o problema maior da ação de uso campeão sempre é reunir as pessoas, reunir os réus, que são, tu tem que citar todas as pessoas que são confrontantes, lindeiros, que fazem divisa com o teu terreno. E tem um caso pitoresco que um dos cidadãos tinha uma casa do lado da casa do meu sogro, mas ele não morava ali, ele morava na frente do fórum. E eu mandei... Só falta tu dizer que não achavam não pra achava citar. o cara pra citar. É só atravessar a rua. Só atravessar a rua. Aí 2 vezes que eu indiquei, os 2 AR voltaram, um AR voltou negativo e o outro oficial de justiça não achou. Aí um dia eu tava em São Lourenço, bati na porta do cara, depois do meio-dia assim, aí apareceu o cidadão, tu é o fulano? Ah, eu sou fulano. Não, eu sou fulano. Assim, aí eu expliquei quem eu era, o que eu queria fazer, disse, vem cá, vamos atravessar a rua. Atravessei a rua, levei ele no fórum e aí o cara pediu pro cartório certificar que ele estava sendo citado. Muito bom. Muito bom. Ô, Jaime, só pra de repente a gente já se encaminhar pro final do nosso episódio. Lá no início Já a gente falou... final do nosso episódio? Lá no Mas como início... assim? No início do nosso episódio, Jaime, a gente falou sobre a questão da posse ininterrupta, né? De que o proprietário, enfim, a pessoa que tem aquele bem não poderia se manifestar sobre isso. Qual é a forma que existe para de repente, interromper esse prazo de fruição, que seria o prazo ali pra gente poder ter os requisitos da uso campeão? A legislação brasileira prevê que a forma que interrompe a prescrição de qualquer natureza é a notificação. Então vamos lá. O cara tá há 35 anos dentro do... Já poderia ter feito a uso campeão. Uhum. Tudo certo. Aí o teu pai, vamos supor, descobre que o cara tá lá, vai lá e notifica ele. Se ele não entrou com a ação de uso campeão, o prazo dele começa a correr totalmente do zero. Uhum. Essa é a defesa mais importante da propriedade. A notificação. Então, Notificar judicialmente, extrajudicialmente, da forma que for. A forma que for. Consultar um advogado para ver, Ah, talvez, sem a dúvida. maneira mais adequada. Exatamente. Se Seria o mais... seja judicial ou extrajudicial, Uhum. se seja por UAR, enfim, avaliar as possibilidades Exatamente. mais interessantes. Exatamente. É importante ter um profissional qualificado. acompanhando. Isso não é só para esse tema, né? Mas é interessante sempre destacar. Claro. Nos encaminhando para o final, então, Renata, é isso? Exatamente isso. Era isso? Era isso no dia de O hoje. uso campeão coletivo deixamos para outro dia, uma hora Pra outro legal, momento. um episódio especial. Vamos convidar o Quem tem especialista em propriedade memória nesse legal. assunto? Tá certo. Baita ideia, né? Baita ideia. Com toda talhado para estar aqui presente, acompanhando, curtindo esse espaço a vibe com o Brunão. Bruninho. Olha.
Renata, o que é que nós temos de indicação de filmes pros nossos? Hoje é uma série, na verdade, Uma do Netflix. série Netflix. The Crown, The Crown? que vai The Crown? É. O que é The Crown? Que a coroa. A coroa, The Crown, a coroa. Que vai contar, então, a história da família real. Vai contar lá Família desde real de que país? A família real espanhola? Não. Brasileira? A brasileira portuguesa? já acabou, infelizmente. Qual família real? Inglesa. A inglesa. Da Inglaterra. Da Inglaterra, já viu? Não, a escocesa. Mas E ela aí- também não é de toda a Grã-Bretanha? Ou é só da Inglaterra? Sim. De toda a Grã-Bretanha? Sim, de todos os países que estão ligados. Que compõe a Grã-Bretanha. Exatamente isso. Então sim. Então ele vai contar nas primeiras temporadas mais aprofundado a história da Rainha Elizabeth. Mas é interessante essa série do ponto de vista político e de todas as articulações e abdicações que eles precisam fazer para sustentar a coroa. Então é legal as nuances que se passam dentro da série, principalmente sobre as questões de escolhas, que eles não são livres para fazer as escolhas. Então eles sempre precisam que o rei ou a rainha aprove as escolhas, sejam para casar. Eles quem? Os membros da integrantes família. real. Então, por exemplo, E tu fala da Meghan Markle? Não, ainda Integrantes do Suits, não chegaram lá Aí nessa sim, gravação. estamos falando Mas do poderiam. Suits. Mas poderiam, fica a dica já, Netflix. Fica a dica De do fazer Suits. os episódios até lá. Até a Meghan. É claro. Ali que pega, né? Ali Não, que já vem o pega Pickles. na ali princesa que... da Diana. Diana. Não, mas aqui, o Pickles vem da Meghan Markle, né? Não. Aí sim, tu na abdica. Diana já é um problema. Mas tu abdica, né? Na A Diana é um já problema, mas faleceu. Ou faleceram ela. Tudo bem, mas a Meghan Markle tá aí. É. Gemi Sobre Matos. Fica aí The Crown. Olha aí. É uma série, quantos episódios? Quantas temporadas? Mas é grande. É grande? É grande. Umas 5 ou 6, Por se aí. não me Quê? engano. É. E são, acho que uns 8 ou 10 episódios grande. por temporada. Por temporada. Tá aí. Gemi Matos, o que tu nos sugere BBB Não. falando sobre o gaúcho da boina? Não, vamos trazer Não. um livro. Um livro? Um Vai escritor. inovar então. Vamos inovar. Um escritor gaúcho. Gabô, inovando demais e agora. Exatamente. Parece Eles que- escrevem também. Colega, Colega? advogado. Olha aí. Já trouxe uma obra dele aqui. Ó, Dr. Jairo Shaw Costa. Lá de, Jaime Caetano Brown. viu? lá de São Lourenço do Sul. Ele trouxe ele escreveu um livro, tá? O livro chama Noivas de Preto. E ele trata sobre uma tradição da Idade Média da Europa, inclusive na região da Pomerânia, onde se passa essa história, tá? E fala sobre o Jus Prima Noctis, que é o direito da primeira noite. Tu já trouxe essa indicação aqui. Não. O G me contou sobre isso em reuniões. Exatamente. Então. Ele não trouxe essa dica aqui, mas ele contou isso em reuniões. Não veio essa indicação. Brunão, Não. por favor, puxa lá, hein? Puxa lá nos nossos registros. Ele é organizado com as indicações dele, ele tem todas elas Que é a anotadas, ele planilha, né, não deu. querido? Ele não deu essa indicação ainda. Se tá aqui é porque não apareceu. Pode ficar tranquilo. Mas explica, Não, gente, eu o vou que te dizer. é o direito. Vou te dizer, já repassei todos os episódios o dia que eu tava com a dúvida. Sério? Sério. Ele é Porque organizado. É outro nível. eu acho que a última dica que eu dei já passei e a que eu vou dar hoje já dei também. Não, Olha aí, não. ó. Acontece. Na verdade, então, só pra Mas são explicar dicas o que boas, que é melhor ainda reforçar, né? Só o que é o direito da primeira noite é quando o senhor feudal tinha o direito de desposar as noivas dos seus vassalos na noite de núpcias. Ele tirava a virgindade das meninas. E aí, por isso que, em protesto, as casavam de preto. É muito interessante. Eu me E lembro a sua que dica? nas últimas vezes que eu vi tu citar essa dica, então talvez não aqui nesta bancada, tu fazia isso num espanhol fluente. Não.
Não foi em espanhol. Direito de la prima noche. Não, isso não é espanhol, isso é latim, homem. Não. Agora nós somos longe demais. Gustavo Marques e sua dica? Que talvez não tão inédita assim. Não, sempre inédita. Hoje. Talvez, No episódio de hoje ela é talvez inédita. Vamos ela lá. não é inédita pela primeira vez. Então vamos lá. Eu ganhei esse livro de Amigo Secreto de Natal. Ó, não começou assim a história. 2012. Mas foi um pedido. Eu sugeri a dica e ganhei, mas não consegui lê-lo ainda. E tu vai indicar sem ler? Vou. Tá. Porque confio no Na tua escolha? No escritor. Tá. Confia do teu grupo. Não. No escritor. Matthew Perry. Já indiquei? Acho que não. Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Não indicou. A biografia do Chandler, do Friends. Olha aí. Um Vida Louca tipo Brunão antes da Joana. Gustavo antes da Bruna. Fez o uma... Jaime antes da Andréia. Exato, nessa mesmo. Rodrigão antes da Renata. Não. Coitado. Não. Deixa lá o Rodrigão quieto. Que é uma biografia dele que ele trata dos problemas dele com álcool e drogas e também de toda a vida acelerada que ele tinha gravando Friends, não é verdade? Gravando Friends, outros gravando podcasts, então. E outros fazendo Friends. Fica lá a dica. Pessoal, obrigado por ter nos acompanhado. Nós estamos encerrando aqui de uma forma abrupta porque tem um galetinho sendo assado ali. E nós estamos precisando degustá-lo. Obrigado. Curte, compartilha, te inscreve no canal, deixa o like. Compartilha, te inscreve no canal, deixa o like. E se nós batermos a like. meta dos 200 inscritos, James vai contar a história. Vamos contar no Procura Renata no @ Renata M. Dreher. Renata M. Dreher para patrocinar alguns quadros. Estaremos com novos quadros em 2024. Isso vai ser bem instigante, importante e relevante. Abraço, tchau. Até mais. Hasta luego.